Lucas 5, 33 a 39. As crianças e os adolescentes saem, a igreja fica assim vazia, né? Um silêncio, não é? Uma paz, não é? Não fica diferente, irmãos? Saiu tudo quietinho, tudo silencioso, né? Muito bem. A irmã Jéssica compartilhou esse texto comigo e falou: pastor, eu queria entender melhor esse texto. Esse texto está me deixando curiosa, né? Por causa das declarações de Jesus Cristo. Vamos ver o que nós podemos aprender através desse texto. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dois fariseus, frequentemente jejuam. Desculpe, vou voltar à leitura. Lucas 5, 33 a 39. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere novo, porque diz: o velho é excelente. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Só para entendermos um pouquinho o contexto do que esse texto é mencionado, Jesus Cristo ele estava, podemos dizer assim, um banquete na casa de Levi, ou na casa de Mateus. Ele havia chamado Mateus para ser um dos seus discípulos, e Mateus prontamente aceitou, e agora Jesus Cristo estava em um banquete com os seus discípulos ali na casa de Mateus, e comiam, bebiam e se alegravam ali. E ele foi acusado de comer com publicanos e pecadores. E depois, em uma conversa informal, Jesus Cristo se depara com alguns que estavam questionando ele acerca dos seus discípulos. E a pergunta era essa: olha, os discípulos de João, eles jejuam e oram. Os discípulos dos fariseus, eles fazem jejum e orações também. Mas os seus discípulos, eles não fazem isso. Pelo contrário, eles comem, eles são comilões, eles bebem também. E aí Jesus dá uma resposta interessante, abrindo aí uma dúvida na mente daqueles que faziam essa pergunta para ele. Jesus diz assim: podem fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus Cristo vai e abre esse precedente em relação às questões que os fariseus colocavam ali diante dele, ou colocaram acerca do jejum. A gente podia perguntar nesta noite: Jesus Cristo está abdicando do jejum? Será que ele está falando que
não devemos jejuar, não devemos fazer orações. Será que é isso que Jesus Cristo está falando naquele momento? Muito pelo contrário. Jesus Cristo está mostrando aos escribas e fariseus que ali estavam que o que se apresentava em relação a esta ideia do jejum era algo completamente equivocado em relação ao que eles tinham para apresentar acerca da nova doutrina ou da nova aliança. Jesus Cristo mostra naquele momento para aqueles homens que ali estavam que a terra estava em festa. A terra estava em festa. Quando eu ainda fazia seminário, eu era assistente, podemos dizer assim, do pastor Edson Nogueira, lá na Bahia. E aí, todas as vezes que tinha assim, velórios, tinha culto fúnebre, que as pessoas estavam assim, passando aquele momento de tristeza, ele me enviava para ir lá, orar com a família, estar junto, às vezes até celebrar funerais. Ele me enviava. E aí, quando tinha os casamentos, os aniversários, ele ia e ele celebrava. Aí ele brincava e falava assim: não, o Leonardo, ele é para funeral. Eu não, eu sou para festa. Meu negócio é celebrar aniversário e casamento. E o Leonardo é para os funerais. Talvez por isso, de vez em quando o pastor sai de férias ou viagem, de vez em quando parte alguém, que o pastor ia celebrar os funerais. E ele falava isso e eu achava engraçado, Mas ao mesmo tempo, o que a gente observa é que tem certo sentido esta menção. Jesus Cristo vai e fala justamente isso para aqueles homens: olha, nós estamos em tempo de celebração. Os meus discípulos estão em festa, eles estão junto do noivo. Eles estão agora no momento de festa, de casamento, entre o noivo Jesus Cristo e a igreja. E eles são meus amigos. Isso é, naquele momento, Jesus Cristo estava apresentando para aqueles homens, simbolicamente, que a terra estava em festa porque estava iniciando o seu reino. Jesus Cristo estava convidando os seus amigos, que simbolicamente representavam os padrinhos do casamento. Ele estava convidando e eles estavam ali celebrando junto com Jesus Cristo. Então, o momento de celebração não era momento de jejum. Momento de festa de casamento não é momento de jejum. Eu lembro que na minha festa de casamento, faz alguns anos, 32 anos, se eu errar, a França não está aqui, não tem problema, 32 anos, e há 32 anos atrás nós fizemos uma festa de casamento e foi a festa. Eu nunca vi tanto penetra em toda a minha vida como na minha festa de casamento. Nós distribuímos 200 convites, tinha algo em torno de 400 pessoas. Gente que eu nunca vi na vida. E aí, quando eu olho os vídeos do meu casamento, eu fico olhando aquelas pessoas na festa e falo: quem é isso? Quem é? Gente que eu nunca vi na vida. Porque a porta ficou aberta. A porta onde aconteceu o local, o evento ficou aberto. E aí entrava todo tipo de gente.
E aí, já na festa do casamento do meu cunhado, foi um ano depois, os convites foram distribuídos e nós colocamos um segurança, né, para controlar as entradas das pessoas só com convite. E deu um número abaixo até dos convites distribuídos. E tudo foi muito tranquilo, muito organizado, muito bom dentro dos convites. Já no meu casamento foi uma bagunça, o povo avançou na comida e foi um negócio assim, minha sogra desmaiou, passou mal de ver aquele tanto de gente, e foi assim, realmente algo assustador, né? Nem disse foi marcante, mas assustador de ver tantas pessoas na festa. Mas era um momento de celebração que as pessoas estavam ali para comer, para celebrar junto com o noivo e com a noiva a festa de casamento. Não era um momento de jejum. Ninguém vai numa festa de casamento para jejuar. Teve alguém que jejuou lá em sua festa de casamento? Teve alguém que jejuou em sua festa de casamento? Teve alguém que jejuou lá na sua festa de casamento? Você? Ninguém vai a uma festa de casamento para jejuar. E é isso que Jesus Cristo está falando. Que naquele momento em que ele estava presente, era momento de celebração. Não é que ele está menosprezando o jejum e as orações. Mas o que ele está falando, não, eu estou reunindo as pessoas para a festa da nova aliança, ou da aliança de Cristo com a igreja. E as festas de casamento judaicas tinham duração. Nós falamos sobre isso aqui em outra ocasião. A festa de casamento judaico tinha duração de 7 dias, para casamento de quem era pobre, era 7 dias de festa. Ele tinha que receber todos os familiares, dar comida durante 7 dias, fazer festa durante os 7 dias, ter comida para todo mundo durante 7 dias. E havia aqueles que tinham mais condição, aí a festa de casamento era 30 dias. 30 dias dando comida, bebida, né? Celebrando ali com o povo, hospedando o povo, tinha que hospedar o povo 30 dias de festa, né? Às vezes a gente faz um dia só e já não quer ver mais esse negócio de festa, né? Um dia só. Mas você, que quer se casar, né? Lembra de nós aqui de São Luís do Norte, que eu sei que a festa vai ser em Nápoles, né? Faz pelo menos 3 dias de festa, para a gente fazer uma viagem tão longa dessa, pelo menos 3 dias, tá bom? Então, irmãos, naquela ocasião Jesus Cristo está falando isso, olha, estamos em festa, festa de casamento, festa da nova aliança, por isso que eles não jejuarão. A festa durou 3 anos, no início do ministério de Jesus Cristo até o final. Aí Jesus Cristo fala, olha, enquanto o noivo está aqui, é festa, mas vai chegar o tempo em que o noivo não estará presente. Dias virão, contudo, que ele não estará presente. Naquele dia, jejuará. E aí Jesus Cristo mostra, olha, vai ter momentos difíceis em que faz necessário o jejum. Então, nos momentos difíceis, é importante jejum e oração. É importante. Não podemos fazer o jejum só por fazer. Jejum tem propósito. Jejum tem porquê. É necessário ter um objetivo, para que assim entendamos o verdadeiro sentido do jejum bíblico. Então Jesus Cristo está mostrando a eles isso naquele momento, mas Jesus Cristo em nenhum instante menospreza o jejum, mas sim ele mostra a necessidade dos momentos corretos em que faz necessário o jejum.
E Jesus Cristo vai explicar algo para aquele povo que talvez eles não tinham entendido. E aí Jesus Cristo usa duas parábolas para explicar-lhes o que eles não haviam entendido em relação ao reino de Deus e que muitas vezes nós também não estamos entendendo. A primeira parábola está aí no verso 36. Jesus Cristo diz assim: olha, também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Os tecidos antigamente, nos tempos bíblicos, eles não eram iguais aos tecidos dos dias de hoje, que são pré-lavados. Nossos tecidos não encolhem mais, né, como antigamente, mas às vezes em quando a gente compra alguma coisa sem qualidade que encolhe, mas não é comum. E na antiguidade os tecidos encolhiam, os tecidos envelheciam com muita facilidade. E Jesus Cristo faz um comparativo ou uma metáfora ali, de forma que eles entendessem que não ia funcionar o que eles queriam. Quando aqueles homens procuram Jesus Cristo, a intenção no coração deles é que Jesus Cristo andasse com eles e tornasse até um fariseu. É tanto que outro dia um judeu rabino daqui do Brasil, Misha, muito conhecido, ele disse em um dos podcasts por aí que Jesus Cristo era um fariseu, porque o farisaísmo, eles queriam trazer Jesus Cristo para junto deles, porque a religião judaica da época estava falida. Os fariseus não tinham mais moral. Os fariseus não eram mais importantes como intérpretes da lei. Os fariseus não eram mais aqueles que tinham algo a ensinar para o povo, e o povo estava descontente com o farisaísmo da época. E os fariseus queriam trazer Jesus para junto. A ideia era essa, porque Jesus atraía a multidão. Jesus realizava milagres. Jesus Cristo era importante rabino entre o povo. É tanto que muitos fariseus procuram Jesus Cristo e falam: mestre, lembra de Nicodemos no capítulo 3 de João? Senhor, sabemos que és mestre em Israel. Eles sabiam que Jesus Cristo era um grande professor das Escrituras e eles procuravam Jesus Cristo. A intenção era trazer Jesus Cristo para junto do judaísmo, ou trazer Jesus Cristo para o pensamento farisaico. E aí Jesus Cristo cita este exemplo em relação às roupas. Você já pensou você ir no shopping, comprar uma roupa nova, bonita, e quando chegar em casa você fala: não, eu só comprei essa roupa nova e bonita para eu cortar um pedaço e emendar uma roupa velha que eu tenho lá. Minha camisa rasgou um pedaço aqui atrás, né? E eu comprei essa roupa nova porque eu quero tirar esse pedaço de tecido da roupa nova e colocar na roupa velha. Alguém em sã consciência e bom juízo vai fazer uma coisa dessa? Ninguém. Mas eu gosto tanto desta roupa, eu gosto tanto desse vestido, eu vou fazer de tudo para aproveitar essa roupa. E toma uma atitude extrema dessa. Jesus Cristo coloca justamente esse comparativo extremo para mostrar que não havia nenhuma possibilidade da nova aliança ou do algo novo que Jesus Cristo tinha para apresentar se misturar com as coisas da velha aliança, ou agregar as coisas da velha aliança à nova aliança. Não havia possibilidade. O que Jesus Cristo tinha para trazer e oferecer para o povo era algo novo e outro aspecto
Lemos aí o texto inicial: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo está apresentando: olha, não dá para misturar a vida velha com a vida nova. Eu estou trazendo algo novo. É novo. Não dá para misturar. Meu irmão, em relação a isso, você já percebeu que muitas vezes nós queremos viver naquela velha vida pecaminosa, ou naquela velha vida de práticas que não eram de Deus, e muitas vezes naquela velha vida de práticas e rituais pagãos, e não queremos sair daquilo. Queremos muitas vezes misturar aquilo com a nossa nova vida em Cristo. Jesus está falando: olha, não dá, não tem como misturar a vida velha com a nova. Faz-se necessário um renovo, não um remendo. Tem gente que anda remendando coisas velhas em todos os aspectos da vida, não só nas coisas seculares aí, mas também nas coisas espirituais. Quando se trata das coisas espirituais, não dá para remendar, gente. Não tem como você misturar. Jesus Cristo deixou isso muito claro: não podeis servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não há como você estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Não há como. Quem está em Cristo é nova criatura, é nova vida, é roupa nova. Jesus Cristo morreu na cruz para me dar e te dar vestes novas. Não há como haver remendo. Você lembra de João lá no Apocalipse? E ali ele vê uma multidão incontável de pessoas entrando no céu com vestes brancas. Aí ele pergunta assim para o anjo: quem são esses de vestidura branca? Aí o anjo responde: são aqueles que vieram da grande tribulação e suas roupas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Quem está em Cristo, nova criatura é. Suas roupas, meus irmãos, suas vestes agora são novas. Não há como misturar com as coisas velhas. As coisas velhas, pecaminosas, deixe lá. Abandone, jogue fora. É isso que Jesus está falando. Pega a roupa velha do pecado e jogue fora, e vista a roupa nova em Cristo Jesus. Cristo não aceita remendo. Ele quer sim renovação em nossas vidas. No verso 37 ele apresenta outra parábola e diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Havia um costume em Israel, né? Talvez ainda seja visto por aí, não é tão comum. Eles pegavam o animal, né, o cordeiro, e eles usavam o couro do cordeiro para colocar o vinho dentro, e ali o vinho fermentar até ficar envelhecido. Aquele couro onde eles faziam um tipo de garrafa é chamado de odre.
Eu não sei qual o processo, qual o procedimento. Eles tiravam a ossada do animal, aquele couro era curtido, e eles amarravam ali os pés do animal, no lugar das patas, amarravam o lugar da cauda, e na ponta onde era a cabeça, que era arrancada a cabeça, eles faziam uma entrada para se colocar o vinho. Aquilo era chamado de odre. Você pode pesquisar depois aí no Google, você vai ver. Aquilo é chamado de odre. E eles colocavam bebidas ali depois do couro curtido para envelhecer. Jesus Cristo vai falar o seguinte: olha, odre velho não dá para colocar, para fermentar a bebida nova. Porque a partir do momento que você colocar ali no odre velho, que o couro já está ressecado, quando começar o processo de fermentação, vai ficar amarradinho, fechado. Quando começar o processo de fermentação, enche. Se o couro for ressecado, antigo, quando inchar, vai rasgar e vai perder todo o vinho, ou toda a bebida que está ali fermentando. Quando inchar, vai estragar, não vai prestar. Então não se coloca o vinho novo em odre velho, se coloca o vinho novo em odre novo. O odre era de couro, quando inchasse, devido à fermentação, ia aguentar o processo. O que Jesus Cristo está falando é justamente que a antiga religião judaica, ela estava ultrapassada e seria substituída por algo novo, seria substituída por algo diferente, seria substituída por algo que muda, que é grandioso, que cresce. E colocar aquilo em costumes velhos não ia dar certo. Os elementos ali iam criar uma dificuldade. Jesus Cristo está mostrando, irmãos, que o cristianismo é sempre novo e melhor. Que estar em Cristo é sempre algo novo e melhor. E que não cabe no cristianismo coisas antigas e de práticas velhas da lei. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos acerca das práticas antigas que muitas vezes estão voltando para as igrejas cristãs. Tem gente que põe a arca da aliança dentro da igreja evangélica, bem no altar. Tem gente que toca o chofar, que é aquela trombeta de chifre de carneiro. Tem gente que traz vestimentas antigas da velha aliança. O pastor, ou o líder, o apóstolo, ou o apóstata, um desses aí, vai lá para frente com um kippah, com aquele chapeuzinho judeu na cabeça, coloca o lenço, a mortalha no pescoço, como se estivesse na nação judaica e representando muitas vezes até o sacerdote judaico. Isso não cabe, irmãos, na igreja de Deus, como também a vida pecaminosa. A vida velha pecaminosa não cabe na vida nova em Cristo. Isso também não cabe na igreja de Deus. Jesus Cristo estava falando: olha, não dá. Não tem como colocar isso no que eu estou apresentando, que é algo novo, algo diferente e algo abençoador e que vai crescer no mundo inteiro. Não há como colocar isso aqui. Não dá. Jesus Cristo está mostrando para eles a incompatibilidade entre a velha aliança e a nova aliança. Na nova aliança, tudo é novo, inclusive a vida daqueles que a recebem, daqueles que creem em Cristo como Salvador. A vida também
se torna nova. É interessante a gente pensar nisso, porque a velha aliança ela compunha-se de tábuas de lei. Foi dada a Moisés ali no Monte Sinai. Ele recebe aquelas tábuas da lei. Na nova aliança não tem tábuas da lei, não tem nada escrito. Mas pastor, não tem a Bíblia? Realmente tem a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, na sua promessa em relação a novo ser, nova criatura e novo nascimento, é como se eu e você fôssemos gerados novamente. Nascer de novo é começar do zero em uma nova vida com Cristo, onde não existe tábuas da lei, porque Deus já insere no nosso coração o que precisa ser aprendido. Ele insere no coração humano o Espírito Santo de Deus, que automaticamente inscreve em nossos corações a sua palavra, e a partir daí nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, irmãos. Isso é incrível. É algo que muitas vezes não cabe nem no entendimento humano, mas é isso mesmo que acontece. Eu podia passar aqui a noite toda contando testemunhos e mais testemunhos de pessoas que um dia tiveram um encontro com Cristo e suas vidas foram completamente transformadas. Pessoas que a sociedade olhava e menosprezava. Mas para essa criatura aí não tem jeito não. Para essa criatura só a morte. A sociedade falava isso. Mas aquela pessoa teve um encontro com Cristo, nasceu de novo e tornou-se uma nova criatura. E quem olha para aquela pessoa hoje em dia fala assim: meu Deus, esse é aquele cidadão que fazia isso e aquilo, olha como ele está. Isso não há explicação natural, não há explicação racional. Isso é o poder de Deus através de Jesus Cristo na vida do ser humano, pegando o que é estragado e tornando em novo. Não remenda, não é algo remendado, mas é algo novo. Como diz o texto, é um vinho novo em odre novo. É nova vida em Cristo, irmãos, e que não há explicação para isso, a não ser o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Concluo, irmãos. Jesus Cristo continua a fazer nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Eis que faço nova todas as coisas. Jesus Cristo oferece vida, transformação espiritual a pecadores perdidos que a sociedade sempre menosprezou. Jesus Cristo quer transformar. E como noivo, os noivos, nas festas de casamento, onde tudo é alegria, Jesus Cristo traz amor e alegria para todo aquele que nele crê. E também ele dá vestes de retidão, vestes espirituais, transformando a vida do pecador. A vida, ela não é uma penúria. A vida não é um funeral. A vida é um banquete. Essa é a vida que Jesus Cristo tem para dar, para fazer diferença na vida de todo aquele que se entregar. A vida com Cristo é uma festa. A vida com Cristo é uma celebração de casamento, onde podemos assim nos alegrar e ter a certeza de que a nova vida em Cristo ela é excelente. Que Deus, pois, te abençoe nesta noite. Que Deus, pois, possa dar entendimento a cada um de nós de que não podemos viver remendados,
nós somos nova criatura em Cristo. Nós não podemos viver nas práticas velhas pecaminosas, porque Cristo nem tudo se fez novo em nós e por nós. Vamos cantar.